Tem muita gente que tem dúvida do que comer, né? Porque uma coisa que é calórica não necessariamente é saudável, ou se é saudável, às vezes ela pode ter mais calorias. Então, vamos falar tudo sobre isso, né? Vamos esclarecer tudo isso. Muito bom. Eu pensei da gente fazer uma dinâmica assim, Isabela. Vamos começar assim no nosso dia. Tipo, vamos dividir assim, café da manhã, almoço, jantar. Certo. Então, foi até uma pergunta que eu recebi. O que comer no café da manhã, o que é saudável. Então vamos pensar assim, uma pessoa que está querendo não necessariamente emagrecer muito, vamos falar assim, uma pessoa normal que quer ter uma vida saudável. O que seria uma boa opção de café da manhã? A gente sempre precisa pensar em relação aos macronutrientes, então a gente precisa dividir bastante isso ao longo do dia. O que eu recomendaria assim de café da manhã? Um pão, pode ser um pão integral, um pão de fermentação natural. Uma fonte de proteína, podendo ser o ovo aí, para não ficar tão seco, colocar um queijinho cremoso, algum queijo. E também tem a opção de, não quero pão. Existe a opção de tapioca, existe a opção de cuscuz. Não quero uma opção salgada. O que eu posso comer? Optar pelo whey protein. Ou proteínas vegetais, por exemplo, o tofu. A gente pode fazer também uma pastinha de frango, uma pastinha de atum para comer junto com aí o pão, o tapioca, o cuscuz. No café da manhã. No café da manhã. Tá. E aí de opções doces a gente pode colocar também. Fazer um mingau de aveia proteico, colocar um whey protein. A gente pode fazer um shake também, que é bastante interessante, com frutas, né? Colocar aí umas frutas antioxidantes também, um morango, umas frutas vermelhas, uma banana para dar uma cremosidade e colocar um pouquinho de carboidrato nessa alimentação. Legal. Então, até uma pergunta que eu recebi foi a seguinte: pão de fermentação natural ou pão integral? Qual que é a diferença entre eles? Qual que é o mais saudável? Se fosse pessoalmente, nutricionalmente falando, eu gosto mais de fermentação natural. Tá. Porque, e o que é isso? O que é pão de fermentação natural? Pão de fermentação natural nada mais é do que aqueles pães que tem o fermento biológico, né? Que tem o fermento químico e o fermento biológico. E é bastante interessante porque ele é mais natural, minimamente processado, se a gente comparar com o pão integral que a gente compra no supermercado. Então, tudo que for minimamente processado, a gente opta por ele, que a gente acha mais saudável. Então, esse pão do mercado que vem embalado lá integral, ele não é de fermentação natural nunca. E a gente vai ter que achar numa padaria, alguma coisa assim. Exatamente. Tem agora umas opções diferentes, né, que vêm com a fermentação natural. Mas assim, se a gente conseguir optar por pegar um da padaria com fermentação natural, melhor. E aquele pão que a gente faz em casa, que alguma pessoa faz em casa, ele também seria de fermentação natural, teoricamente? Depende qual tipo de fermento você vai colocar. Fermentação natural é só com fermento biológico mesmo. Interessante. Gente, aqui no perfil da Belo Vero, a gente vai encerrar já, tá bom? Venham acompanhar a gente no doutora.paula Pérez. A gente vai continuar a live por lá, tá bom? Então, gente, olha só, a gente estava falando agora sobre pão, né? Ou seja, você falou que pode ter pão no café da manhã, porque tem muita gente que tem medo de pão, acha que pão é vilão, tipo, nunca numa dieta saudável não existe pão, não existe pão francês, o que você... Porque o pão é vilão ou não é vilão, afinal? O pão não é vilão. Para quem que o pão é vilão? Para as pessoas que têm aí uma questão com o glúten, então alérgicos, intolerantes ou que são celíacos, aí realmente não é uma boa opção. Mas o pão não é vilão. Legal. E existe pão sem glúten também, né? Que daí, no caso, são farinhas de arroz, né? De amêndoa, aveia, exatamente. Tá, mas aí essa restrição, então, do glúten seria alguma pessoa que tem alguma alergia que tem alguma questão com o glúten, exatamente. E quais que são os sinais de alergia a glúten que alguém tem que ficar atento para saber se pode ter ou não? Estufamento, algumas pessoas têm uma questão tópica aí, que fica com aquelas bolinhas no corpo, isso é um ponto de alerta também. Estufamento, que dói bastante a barriga, esse é um ponto de atenção. Prende o intestino também, isso pode acontecer. Tá, legal. Bom, falando ainda sobre o café da manhã, a hora que a gente acorda, né, aquela nossa primeira refeição. Eu recebi pergunta também sobre o jejum intermitente, aquele tal do jejum intermitente, você ficar ali um longo período sem se alimentar e normalmente as pessoas pulam então o café da manhã para fazer esse jejum, né? O que você acha sobre jejum, essa técnica? Eu não desgosto. O que acontece? As pessoas que fazem jejum intermitente, elas passam um longo período sem se alimentar. E aí a gente tem uma janela de alimentação menor, que possibilita as pessoas evitar que ficar beliscando e tudo mais, né?
Algumas pessoas podem acabar tendo alguma compulsão maior por doces, alimentos mais gordurosos aí no período que ultrapassa o jejum. Eu já não acho interessante. Para as pessoas que eu gosto do jejum, a pessoa que só tem tempo para treinar de manhã. E aí, por exemplo, só tenho tempo para treinar de manhã, não gostaria que fizesse uma refeição antes. Por quê? Porque existe ali, se você fizer um bom café da manhã, existe ali um tempo de digestão, a pessoa vai ficar um pouco mais letárgica, porque o fluxo sanguíneo vai se concentrar mais na região gástrica, e aí você vai ficar um pouco letárgico, é capaz que você nem vá treinar. E aí, quando você consegue treinar, você joga também o fluxo sanguíneo ali para aquela região que você está treinando. Aí o corpo fica um caos. Para onde eu jogo? Para onde eu jogo da o pane, sangue? né? Da Você pane. já nem malha, nem faz nada. Exatamente. Para algumas pessoas realmente funciona, é bacana, o corpo é adaptável. Pode ser uma boa opção, sim, mas precisa de orientação de um nutricionista, óbvio. Com certeza, até porque tem que fazer todo esse cálculo aí, né, do que vai ser ingerido. Se você fica longos períodos sem se alimentar, você precisa saber o que você vai se alimentar depois. E acontece muito o que a Isabela falou, acaba que as pessoas depois ficam com mais compulsão, né, por doce, alguma coisa assim. Exato, né? por uma comida um pouco mais calórica. É verdade. Bom, gente, hoje a gente vai fazer pergunta, pode fazer perguntas aí na live. Na semana passada eu esqueci de ler as perguntas de vocês, estava meio nervosa, no final eu não peguei o iPad para ver as perguntas, mas eu prometo que hoje eu vou pegar o iPad, então pode mandar a tua pergunta, tá? Que daqui a pouco eu vou pegar e a gente vai responder aqui com a doutora Isabela. Viu? Certo. Bom, voltando, essa questão então, o que é certo? Você se alimentar antes de malhar ou não? Considerando que você vai malhar de manhã. Você falou que você acha melhor se alimentar. Eu acho melhor assim. A gente consegue se alimentar no período da manhã se a gente tem um tempo aí de conseguir fazer uma digestão. Tá, se, por exemplo, uma pessoa tem um tempo para treinar às 6 horas da manhã, aí é legal que a pessoa vá em jejum, mas que na noite anterior ela faça uma refeição que tem uma quantidade maior de carboidrato. Porque aí consegue transformar em energia e aí a gente consegue treinar no dia seguinte e ter um bom desempenho durante o treino. Isso é verdade. Eu já, experiência própria, assim, quando eu fazia jejum intermitente, algumas vezes eu fiz e fui treinar em jejum intermitente, ou seja, eu já deixei de me alimentar bem na noite anterior, acordei, não me alimentei, fui fazer, né, fui pra academia fazer exercício, mas acaba que você não tem força, né? Exatamente. Você não rende tanto nos treinos, Você né? treina, mas não com 100% do que você poderia dar durante o treino. Tá. E então falando sobre suplementação. Então, por exemplo, antes de treinar, se eu não quiser comer nada, se eu não tiver tempo de comer nada, e eu tomar um whey, é bom? Vai fazer também essa digestão rápida? Ou qual que é a melhor hora para tomar o whey? Na realidade, a gente não tem o melhor momento para tomar o whey protein. Ele é uma proteína, né? Tá. Como se fosse uma suplementação aí para complementar a quantidade de proteína diária. Então, não tem muito horário. Tá. O horário é o horário que te cabe melhor. Então, às vezes no lanche da tarde, às vezes numa ceia, para você ter um soninho bem proteico aí. No café da manhã, às vezes, para bater nessa vitamina também é bacana. Mas, de preferência, o que eu gosto, o que eu opto, né? Falo para os pacientes, se for comer alguma coisa, come uma bananinha antes do treino, que eu acho mais interessante do que a fonte de proteína. Legal, já dá uma energia, né? Tem carboidrato, né? Pouco tem carboidrato, dá melhoraria uma energia. A questão da glicemia mais, né? Ah. Porque não, aquele alimento, aquela banana, ela não vai te fornecer energia para aquele treino. Porque demora aí de 4 a 6 horas para a gente conseguir digerir, absorver e transformar isso em energia. Não. Então, a bananinha só tá aí por conta da glicemia, não é nem para fornecer energia. Legal, importante, legal. Bom, então o whey é uma suplementação proteica, de proteína. Exatamente. Todo mundo precisa tomar ou não? Você consegue só na alimentação bater, né, essas proteínas, não necessariamente, não é porque você está fazendo academia, treinando, que você tem que tomar whey. Exatamente. O whey protein, ele não é necessário. Ele é uma ajuda, ele é um auxílio. Porque assim, a maioria das pessoas, como tem a vida muito corrida, com trabalho, família, criança, casa, muitas vezes não consegue fazer as refeições de forma correta, de comer a quantidade de proteína que precisa. Então, Verdade. o whey, ele vem como uma facilidade para você. Então, por exemplo, no meu caso, atende o dia inteiro, vou conseguir fazer uma refeição completa com proteína, com carboidrato?
ali, por exemplo, no período da tarde? Não. Então, o que eu faço? Eu entro com whey. Legal. Whey, uma fruta, um iogurte também natural, que é bacana. Legal. E a creatina, que eu também recebi essa pergunta, né, sobre a creatina, qual que é a dose que você tem que suplementar? Diferente do whey, é bom para todo mundo tem que tomar creatina, como é que é? A creatina é um suplemento nível A de evidência científica. Eu adoro. Não. Todo mundo precisa tomar? Não, mas é bom que tomasse. É. A dosagem, assim, de 3 a 5 gramas, que eu costumo utilizar, ela é boa para tudo, principalmente para musculação, né? Para aumento de força, que ela puxa água para dentro da musculatura, vai te deixar mais forte. Também, qualquer pessoa pode tomar, principalmente pessoas que treinam, né? E idosos também podem suplementar, que auxilia aí no processo de cognição. Nossa, olha só, não sabia sobre isso. Legal. É muito legal. A creatina é nível A de evidência, porque ela realmente funciona. Olha, assim então, como o whey protein que a gente tinha conversado, o whey protein, ele não é só para pessoas que treinam. Por exemplo, para um idoso, auxilia bastante na questão no auxílio de manter a massa magra, né? Existe a questão da sarcopenia aí, a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo uma quantidade de musculatura, então o whey ele auxilia nisso. Legal. Então, assim, a creatina, independente de você treinar ou não, estar treinando ou não, ela é importante. Eu acho que já é uma coisa que confundem. As pessoas acham que é só quem quer treinar, só quem quer ficar musculoso que é para tomar esse suplemento, mas não é. E tem muito mito em cima da creatina. Tem muito mito, que dá problema renal, que não é para mulher, né? Exatamente. Que engorda, que incha, que retém líquido. Retém líquido, mas é dentro da musculatura, não tá ali no interstício, não tá entre a camada de musculatura e pele. Isso aí, então, mulherada, não dá pra falar que tá inchada por causa da creatina, né? Exatamente, não dá pra tomar um pote de sorvete e falar que é a creatina. Ai, muito bom. Bom, vamos agora pro almoço. O almoço também é uma questão muito complicada, como você falou, no nosso dia a dia. Muitas pessoas, né, trabalham fora, têm essa dificuldade de fazer a pausa do horário de almoço, de se programar o que você vai almoçar, acaba que come alguma refeição rápida nesse horário. Dá uma dica pra gente, assim, o que é um almoço saudável, o que ele precisa conter. Todo mundo tem muito medo aí do carboidrato, muito medo do arroz e do feijão. Mas o prato tradicional brasileiro, eles se complementam. O arroz e o feijão, eles são super importantes e outro você consegue encontrar em qualquer lugar. Mesmo que você não consiga se organizar para trazer a comida ou comer em casa, qualquer restaurante que você vai, tem a opção de arroz e feijão. Legal. Excelente opção, tem aí carboidrato, tem fibra, então um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, a proteína, de preferência as carnes brancas, né, que tem uma quantidade menor de gordura. Colocar bastante legumes, bastante salada também é importante. Então, assim, o PF. Comida de verdade, comida né? De verdade. A gente complica, né? Às vezes a gente fica querendo achar uma fórmula mágica, mas assim, comer comida de verdade. Comida é o importante. Né? E nós brasileiros temos uma comida muito rica, né? Muito proteica, muito. Né? A gente tem que aposta na comida brasileira, no pratinho brasileiro que dá certo. Exatamente. Mas e o tamanho do PF, assim? Como é que é? Aí não dá para comer todo o prato. Varia de acordo com um organismo de cada pessoa, com a necessidade de cada pessoa. Certo. E aí seria legal passar no nutricionista e a gente calcula aí a quantidade que seria ideal para cada pessoa, que aí a pessoa consegue deixar um pouquinho de lado o PF. Legal. Isso é muito legal porque tem muita gente que nunca passou no nutricionista, né, Isabela? Então, assim, conta pra gente o que é o que o nutricionista vai fazer, como que ele vai ajudar nesses cálculos. Como que funciona? O que acontece? A maioria das pessoas tem muito medo de passar no nutricionista achando que a gente vai tirar tudo da pessoa, né? Na realidade, a gente só está organizando a sua vida, te auxiliando a organizar a sua vida. Legal. Então, assim, a gente vê aí o gasto energético total da pessoa, vê o objetivo, o que ela espera para o corpo dela, a gente dá uma olhadinha na saúde dessa pessoa também, para ver o que a gente pode fazer a respeito. Legal. O que eu faço? Eu não gosto de mudar tanto assim a rotina do paciente, porque quando a gente muda demais, não tem adesão ao tratamento, o paciente não faz. Então eu sempre tento me aproximar ali da rotina dele, dos alimentos que ele está habituado a comer. E eu organizo as quantidades e a gente faz eu cedo 50%, você cede 50%. Quer comer isso? Tudo bem, mas vai ser na quantidade que eu quiser, no horário que eu quiser também, porque aí a gente organiza de uma melhor forma. E o horário interfere, então?
pode interferir. Tá, interessante. Legal. Por exemplo, tem gente que quer comer arroz e frango de manhã. Aí não dá. Eu gosto de refeições com cara das refeições. Tá, legal, né? Ou então, né, no horário de almoço, tipo, comer um lanche rápido, que não é cara de horário de almoço. Não horário é, de almoço exatamente. você tem que comer o arroz com feijão. Exatamente, uma comida. Um purê de mandioquinha, um peixe, um legumes, comida com cara de comida. Legal. E a gente fala muito aqui também sobre as pessoas se programarem, né? Planejarem as refeições. Claro que não é todo mundo, às vezes, que tem, né, uma vida assim que dê para fazer isso, mas achar um tempo, final de semana, de já cozinhar todas as refeições que você vai ter durante a semana, né? Tentar levar para o trabalho, isso é importante, né? Exatamente. Mesmo com uma vida corrida, existe a possibilidade, sim, da gente conseguir manter uma alimentação saudável. Organização e planejamento. Tudo na nossa vida a gente precisa disso, na alimentação não é diferente. Então, para a gente cuidar da nossa saúde, nós somos prioridades para a gente também. Então, a gente precisa olhar com um pouquinho mais de cuidado para isso. Legal. Um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de afeto. Legal. Vamos falar sobre janta, então. Então, né, a gente passou o horário. Aliás, antes da janta, aquela velha história de comer de 3 em 3 horas. Você precisa? Na realidade, não. A gente usa isso como uma estratégia para não deixar o paciente com muita fome. Porque, como eu falei, tem um tempo aí de digestão de 4 a 6 horas. Não é interessante passar tanto tempo de 3 horas, porque a gente já começa a ficar com mais fome. E a gente com mais fome, a gente come mais. Verdade. Mais do que a gente precisa. Então, é uma estratégia de fazer as pessoas comerem de pouquinho em pouquinho e acabar não cometendo excessos. Legal. Então, tem que também pensar o que você vai comer nesse intervalo entre refeições, né? Exatamente. Isso é uma dúvida que eu tenho bastante. Porque às vezes a gente acha, né, que a gente vai comprar alguma coisa que é saudável, por exemplo, uma barrinha de cereal, só que ela é perigosa, né? Como escolher esses lanchinhos entre o espaço das refeições? Hoje a gente tem muitas opções, mais do que a gente tinha alguns anos atrás. Opções fáceis, acessíveis em qualquer lugar. O Whey Protein é uma delas que eu tinha comentado. Hoje a gente tem também aquelas bebidas proteicas já prontas que a gente encontra em supermercado. A gente encontra até em farmácia hoje. A gente consegue iogurtes também, colocar, sei lá, um saquinho de aveia, às vezes, dentro da bolsa para comer junto com o iogurte. Legal. E de barrinhas proteicas, que são super fáceis de carregar, fáceis de comprar, de fácil acesso. Realmente não são todas que são boas. O ideal é sempre a gente olhar a lista de ingredientes, questão ali de calorias também. Quanto maior for a lista de ingredientes, mais a gente precisa tomar cuidado com isso. Legal. A gente precisa ver se tem açúcar, a gente precisa ver se tem uma boa qualidade. Legal. Por exemplo, numa barrinha de cereal, para ela ser não tão calórica, qual que é o ideal? Porque eu sempre fico olhando lá o que tem, né, de calorias, calorias, aliás, carboidrato. Acho que assim, quanto menos carboidrato, melhor, né? Dá uma dica, assim, por exemplo, iogurtes naturais, barrinhas de cereais, o que eu tenho que ficar atento no rótulo? No rótulo, você precisa ver a quantidade de açúcar e de gorduras. Tá. A relação com o carboidrato, as pessoas têm muito medo do carboidrato, como eu já falei. Não tem problema consumir aí uma quantidade um pouquinho maior de carboidrato, não é isso que vai dar um grande problema para você. A gente precisa dar uma olhada na quantidade de calorias de carboidratos que você consumiu ao longo do dia. Legal. Opções de lanche da tarde, conforme eu tinha falado do café da manhã, é o iogurte com whey, aveia, uma fruta, um sanduíche natural, que não no almoço, mas talvez ali no lanche da tarde seja bastante interessante de colocar aquela pastinha de frango com pãozinho, aí já é mais legal. Agora, de calorias, não vamos pegar uma barrinha aí com 400, 500 calorias, que já não é mais interessante. Nossa, tem? Tem. Olha... Tem. Então, ali umas 200, no máximo 300 calorias, assim. Tá. Com relação ao pão, de novo, você falou, o que eu tenho que ficar atenta no pão, no rótulo? O que eu tenho que ver? É difícil ter pão sem açúcar, né? Mas tem alguns. Não é que a gente não possa consumir o açúcar, né? A gente precisa consumir uma quantidade menor do açúcar. Então, a gente precisa olhar ali sementes, que é questão de nutrientes, né? Qual farinha que foi utilizada? Se você está optando por um pão integral, olha na lista de ingredientes e vê se o primeiro ingrediente for farinha integral, aí ok. Ou quando o pão vem 100% integral, aí ele tem que ser, né? Não pode ter outro tipo de farinha.
Na realidade, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso também, porque às vezes a gente bate o olho na embalagem, a gente acha que é, mas o mais legal é a gente olhar a lista de ingredientes. Tá. Está sendo muito mudada essa questão de embalagens hoje no Brasil, né? Para as pessoas não serem enganadas pela indústria. Uhum. Mas mesmo assim é bom a gente dar uma olhadinha. Legal. Bom, e ainda assim, entre refeições, o tal do cafezinho da tarde. Quem gosta muito de tomar café, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu tô de dieta tal, mas toma lá 10 xícaras de café com açúcar durante o dia. E aí? Isso sobe muitas calorias. Aí você fala, mas é só um cafezinho. É um cafezinho com açúcar, né? E aí acaba subindo muito as calorias. Se você consumir um café ali com um pouquinho de adoçante, ou café puro mesmo, e numa quantidade que não seja excessiva, principalmente ali por conta do período da tarde para a cafeína não interferir no período da noite ali no horário do sono, tá tudo bem. Só não pode ficar colocando muito açúcar. Gente, depois que você se acostuma a tomar café sem açúcar, é sério, é difícil, mas é um caminho sem volta. Caminho sem volta. Você nunca mais vai precisar botar açúcar, adoçante, se você não teve coragem de começar, dá esse passo, porque você vai cortar com certeza muita caloria durante o seu dia só de cortar esse açúcar no cafezinho, né? E eu sei que às vezes é um pouco difícil a gente cortar assim pela raiz o consumo de açúcar. Mas ir reduzindo, por exemplo, se você usa 2 colheres, começa a usar 1. Aí depois meia, vai reduzindo aos poucos para você não sentir muito e você se acostumando. Nossas papilas gustativas são adaptáveis, então a gente vai se adaptando aí com um novo paladar. Falando nisso, tirar o açúcar, né? Tem muita gente que daí recorre para os adoçantes, mas a gente sabe, né, que a gente tem que tomar cuidado com adoçante também. Fala um pouquinho sobre os tipos de adoçante, qual que é o melhor adoçante? Os melhores adoçantes são os adoçantes naturais. Então aí a gente tem o manitol, a gente tem o eritritol, o stevia, o xilitol. Eles são as melhores opções aí, porque eles são naturais. Os outros são derivados aí de químicos, de aditivos, assim, que eu não recomendo. Mas obviamente que se você consumir uma pequena quantidade por dia, não tem problema. Não tem problema. É melhor do que o açúcar. Melhor do que o açúcar, né? Não é o ideal ainda, não é o ideal, né? Mas já é melhor do que açúcar. Exatamente. Qual que é o artificial? Tem o acesulfame. Tá. Tem o sucralose também. Isso aí é melhor então nem pensar neles, né? Mas como eu falei, se for assim, vai tomar um cafezinho, coloca 2, 3 gotinhas, não é isso que vai prejudicar a sua saúde, não é isso que vai prejudicar o seu intestino, então tá tudo bem. Legal, isso aí. Bom, vamos para janta então. O que é ideal a gente jantar aí durante a semana? Qual é o horário? O horário interfere também, né? Assim, você não comer muito tarde, antes do horário de deitar. O que seria o ideal? O ideal seria a gente não comer tão próximo no horário de deitar, porque acaba atrapalhando um pouco aí a questão do sono, acaba atrapalhando um pouquinho a questão de digestão, né? Então, assim, eu diria que umas 2 horas antes da gente ir dormir seria o mais adequado. Legal. Então, assim, opções de jantar. Tem muita gente, né, que fala, assim, sobre sopa, tapioca, uma salada, uma coisa mais leve. Mas e quem gosta também de comer arroz, feijão, carne no jantar? Tem problema? Tudo bem, pode comer também, pode comer. A gente só precisa ver aí como é que foi, né, a alimentação ao longo do dia para a gente conseguir calcular uma quantidade adequada, ideal para aquele paciente, para consumir uma quantidade maior de carboidrato à noite, não tem problema. Inclusive é uma saída para quem quer treinar de manhã, né? A gente colocar um pouco mais de carboidrato aí no período da noite. Legal. Eu sei que você é vegetariana, né? Ou não, você evita carne. Eu evito carnes. Tá. Evito carnes. Eu não como carne bovina, mas carnes mais magras eu tenho mais costume de comer. Legal. Mas sempre também estou comendo aí uma lentilha, um feijão, uma fava, para ajudar a suprir essa minha necessidade por proteína. Exatamente. Então, assim, para quem, né, quer ter uma dieta com menos carne, né, tem muita opção, né, para repor proteína. Então, mais comum são as lentilhas, né? Que é leguminosas, né? Que a gente tem também a ervilha, tem a lentilha, vários tipos de feijão, inclusive o feijão que mais tem proteína é o feijão azuki, que é aquele vermelho. Legal. Então, tem vários tipos de feijão, tem vários tipos de fava também. Tem a opção do tofu também, da proteína de soja texturizada, que parece carne, inclusive, dependendo do jeito que você faz.
parece um patinho moído, que é uma excelente opção também, tem uma quantidade bacana de proteína. Legal, porque assim, as carnes, né, elas têm uma digestão mais difícil, né? Isso para todo mundo, né? Exatamente. Porque elas contêm uma quantidade um pouco maior de gordura, então a gente Uhum. demora aí um tempinho para digerir. Por exemplo, carne bovina, um churrasco. As pessoas que comem churrasco assim no sábado, no almoço, normalmente não conseguem jantar, porque ficam ali tentando digerir aquela carne bovina. Então, uma dica para melhorar essa digestão é consumir alimentos que tenham enzimas digestivas. Por exemplo, o abacaxi e o mamão. Legal. Porque o abacaxi tem a bromelina, que é uma enzima digestiva, né? E o mamão tem a papaina, que também ajuda. E vitamina C também ajuda. Chupar uma laranja, uma mexerica, comer aí um abacaxi, que vai ajudar bastante. Bom que você tocou, então, no assunto do churrasco. A gente sabe que de segunda a sexta é muito mais fácil a gente se manter, né, na dieta, com uma alimentação mais regrada do que quando chega o final de semana. Uhum. Então, o que você orienta seus pacientes? Porque tem muita gente, né, como você falou, quer vir, quer fazer dieta, mas quer falar, não, mas assim, sábado eu não abro mão, sábado, domingo eu quero comer o que eu quiser. Como é que funciona? Quando a gente está pensando em saúde, a gente está pensando num conceito muito amplo. A gente não está pensando só em ausência de doença ou um percentual baixíssimo de gordura. A gente está pensando em bem-estar físico, emocional, financeiro, social. Com certeza. Então, assim, você sair para comer alguma coisa em algum momento aí do seu final de semana vai fazer bem para você. Mas não dá para ser o final de semana inteiro. Então, sempre optar aí por alimentos que são um pouco mais saudáveis ou mais próximos do seu plano alimentar, da sua alimentação normal. Vários restaurantes têm essas opções aí que são mais bacanas. Legal. Você falou tudo, porque assim, alimentação, comer é um ato social e é muito importante para brasileiros e é muito importante para fazer conexões. Você tá com seus amigos, você tá com seus familiares, é uma coisa muito importante. Então a gente tem que ter uma relação saudável com a comida, né? Com a gente certeza. tem que, né, fazer essas escolhas mais saudáveis, mas lembrando-se que alimentação é um ato de prazer e é necessário. Exatamente. Né? Eu falo que comida não é problema, comida é solução. Isso aí, muito bom. Vamos falar rapidamente, então, sobre a questão da bebida alcoólica. Durante as refeições, fora das refeições, ela acrescenta muitas calorias, como é que é? Acrescenta muitas calorias. Acrescenta, sim, bastante caloria, porque 1 grama de álcool tem 7 quilocalorias. Então, às vezes, a gente está bebendo alguma coisa ali e fala, mas é líquido. Tem caloria também, gente. Por exemplo, se a gente pensa numa cerveja, além da caloria do álcool, tem a caloria dos outros ativos da cerveja, dos outros aditivos da cerveja. Então, é calórico, sim. Cerveja é mais calórica do que álcool, né? Qual que seria a bebida menos calórica? A bebida menos calórica é a bebida que você bebe menos. Eu achei que ela ia falar água. Não, água com certeza, porque a água é vida. Né? Mas assim, pensando em bebidas alcoólicas, a gente precisa realmente tomar aí um certo cuidado, beber menos. Né? Não tô falando para não beber, mas beber menos. Escolher aí um dia na semana para você tomar alguma coisa, eu acho mais interessante do que ficar tomando todos os dias. Muito legal. E depois de um dia que você bebeu, beber muita água, se alimentar bem, né? Para você processar esse álcool aí. Que uma dica para não prejudicar tanto o corpo é fazer uma refeição bem proteica antes de consumir a bebida alcoólica. Porque daí você não fica não com prejudica tanta tanto o corpo, entendeu? Muito bom. Gente, hoje eu não vou esquecer, eu vou pegar o iPad pra gente ler as perguntas que o pessoal mandou pra gente na live, ver também se eu esqueci alguma pergunta dessa semana. Obrigada, Gabi. Olha só, a gente teve bastante pergunta na live. O Caio perguntou, pão com ovo pode? Pode. Muito bom. É uma ótima opção para café da manhã e para jantar também, né? Inclusive, se até um pãozinho francês assim por dia não tem problema. Pode ser o pão francês com ovo, não tem problema. Muito bom. Edivaldo perguntou, quem tem hipotireoidismo pode fazer jejum intermitente? Cuidado, né? Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Aí eu ia falar para ele passar aqui em consulta que a gente já passa em consulta com a gente, Edivaldo. Vitor perguntou, fruta engorda? Eu nunca ouvi alguém falar que engordou porque comeu fruta legou, né? Muito bom.
Marcele perguntou, whey ou creatina? Acho que a gente falou, né, bastante já sobre o whey, os dois, maravilhoso. Marcele também perguntou, creatina para bariátricos pode? Pode, com certeza. Pode consumir. Bariátrico pode comer de tudo, né? Pode, na verdade. Tem ali o período, né, que eles precisam tomar um pouco mais de cuidado, questão de volume de alimentação, né? Questão de capacidade do estômago. Mas depois desse período, pode consumir. Pode tudo. Douglas perguntou, adoro sorvete. O que posso fazer de dieta para poder comer sorvete? Eu acho que esse foi o meu Douglas, hein? Porque ele adora sorvete. O que eu gostaria que as pessoas fizessem, pensassem se eu manter uma alimentação bacana, por que eu não posso tomar um sorvete de vez em quando? Também pode tomar uma vez por semana, né? Pode. Uma vez por semana. Pode. Ai, que maravilhosa. Maílson perguntou, eu adoro doce, porém não consigo comer só um quadradinho ou uma barrinha. O que você indica? Essa é boa. Essa é boa. A gente precisa tentar adaptar o paladar dessa pessoa. Se ela não tem o controle de ficar aí, comer um pedacinho de chocolate, é melhor a gente, nesse primeiro momento, tirar, para depois a gente voltar a introduzir, para que ela consiga ter um maior controle aí no consumo do açúcar, no controle do doce. Mas também o doce de leite é uma boa opção. Doce de leite? Doce de leite, mas óbvio que não é uma quantidade muito grande. Uma colherzinha de sobremesa aí ajuda bastante, que ele é mais doce do que o chocolate. Tem diferença, Isabela, uma pessoa que come, eu vou comer um quadradinho de chocolate por dia, ou ela não come um quadradinho de chocolate por dia, mas aí no final de semana ela come uma barra inteira de uma vez só. Tem diferença? Tem diferença, porque o ideal é a gente fracionar aí as calorias e tudo mais ao longo da semana e não deixar tudo para um dia só, porque senão a média de calorias da semana sobe. Então, controle, gente, autocontrole, difícil, né? Celissa perguntou, vocês atendem bariátricos? Sim. Bastante, gente, tem muito paciente, são pacientes, né, que passam por esse processo de cirurgia, tem a perda de peso, mas como a gente sempre fala aqui, às vezes a gente precisa de uma adequação total do estilo de vida da pessoa. Exatamente. Né? A gente, pacientes que são bariátricos, eles precisam reaprender a comer, porque eles passaram ali do momento que talvez eles consumissem uma quantidade de calorias muito elevada, depois eles passam por um volume muito pequeno de comida, então tem aí uma questão de reaprender a se alimentar. E uma questão psicológica também, né? O que a gente estava falando, assim, uma pessoa que, né, antes de fazer a cirurgia, às vezes ela tinha uma relação não saudável com a comida, depois ela passa por esse processo, ela não consegue comer naquele volume que ela comia, que muitas vezes por ansiedade ela comia com um volume maior, né? Então tudo isso tem que ser tratado, né, no paciente bariátrico. Para o paciente bariátrico, o indicado é passar com acompanhamento com um psicólogo antes, durante o processo de recuperação e depois também, porque tem toda uma questão de a gente se olhar no espelho e reconhecer a imagem que a gente está vendo. Tem a questão do hábito também, então, porque as pessoas não pensam, na hora que a gente vai se servir, tá acostumada a colocar aquela quantidade de comida no prato e a gente não percebe, vai no automático. Então tem toda uma questão aí de reaprender quem você é e quem você é pós-bariátrica. E depois da bariátrica também, da cirurgia, tem muito problema de absorção, né? O paciente não consegue, às vezes, absorver todos aqueles nutrientes, né? Então, a gente tem aqui os tratamentos de soroterapia também aqui na Clínica Belo Vero, na Clínica BV Longevity, que são muito importantes, né? Essa suplementação. Então, assim, o paciente bariátrico, por conta dessa questão da absorção, muitas vezes as queixas são queda de cabelo, as unhas fracas, e com a soroterapia isso melhora assim, 90% ou às vezes 100%. Muito bom, a gente tem muitos casos bons aqui, né? Inclusive, a gente tem alguns bons exemplos disso, que a gente já viu. Muito bom. Ivanete perguntou, pão natural ou pão de forma industrializada sem açúcar? Isso é legal, assim, um pão industrializado que não tem açúcar ou um pão de fermentação? Qual que seria melhor? Eu gosto de fermentação natural. Muito bom. Eu gosto de fermentação natural.
Olha, Isabela, foi isso. Acho que foi muito legal essa live de hoje também, né? Eu acho que falando sobre alimentação, a gente não pode deixar de falar sobre isso, sobre alimentação ser um ato de prazer, ser um ato social. A gente preza muito que as pessoas tenham uma relação saudável com a alimentação, né? Alimento é fonte de vida, então, assim, a gente ter esse contato com os pacientes que às vezes vêm com tantas queixas, com tantas dúvidas de como ter essa boa relação, e a gente ajuda bastante aqui, né, Isabela? E eu tô aqui esperando para poder ajudar mais. Isso aí, muito bom. Gente, é isso. Muito obrigada por vocês terem acompanhado essa live. Na próxima semana a gente volta com outro profissional aqui da clínica, profissionais de fora. Se você quer participar, manda uma mensagem para mim também. A gente pode bater um papo, tá? Pacientes também, eu quero trazer também pacientes para sentar, conversar comigo aqui, trazer relatos. E é isso. Muito obrigada, Isabela. Muito obrigada por me receber. Muito bom. Beijo, gente. Então, Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.